Vamos falar de saúde? Glaucoma é uma das principais causas de cegueira, uma doença silenciosa, não tem cura e o diagnóstico precoce é importante para evitar aí o avanço da doença. Eu estou recebendo aqui na nossa sala o oftalmologista, Dr. Adriano Silva Neves, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000. Doutor Adriano, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Eu disse, é uma doença muito silenciosa, né? E às vezes, quando o paciente chega ao seu consultório, a situação já está um pouco complicada. Sim, é uma doença silenciosa. Eu vou iniciar falando de uma pesquisa que a Sociedade Brasileira de Glaucoma fez há alguns anos atrás, mostrando a falta de informação assim, da população. Então, grande parte da população, nessa enquete, achava que o glaucoma tem cura e que a cegueira ocasionada pelo glaucoma era uma cegueira reversível. Então, isso é muito alarmante, a falta de informação, porque o conceito é inverso. O glaucoma é uma doença que não tem cura, como as doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, é uma doença que tem controle. Certo. E a cegueira ocasionada pelo glaucoma, ela é uma cegueira irreversível, diferente, por exemplo, da maioria dos casos de catarata, que se faz a cirurgia e é uma... Melhora a visão. Melhora a visão. Justamente. Agora, o glaucoma, é impressionante essa falta de informação das pessoas. Impressionante. Né? Por isso que a gente discute isso aqui hoje. Até separei uma imagem, doutor Adriano. Vou pedir ao pessoal aí que me ajude, que são as fases do glaucoma, não são? Sim, aquelas imagens são ali para a pessoa fases... ter uma noção. Sim, são fases do glaucoma, porque o glaucoma é pertinente no curso natural da doença, se não tratada, não controlada, se tem uma perda da visão periférica. Então, aquele primeiro quadrado da esquerda mostra uma pessoa que não tem perda quase nenhuma. Aí, seguindo na direção da direita ali, o campo de visão vai diminuindo, até que resta no final, aquele último quadrado da direita, uma ilha de visão central. Então, se perdeu toda a periferia, restando apenas essa visão central. E aí, depois que atinge aquele momento, é como o senhor disse, só controle, para não avançar mais. Isso. E o importante é o diagnóstico precoce, que nós detectamos, principalmente, assim, o ideal, aquele primeiro quadrado lá à esquerda, para evitar que progrida, ou que se tem uma progressão muito lenta, para evitar que se chegue naquele estágio final. E às vezes chega naquele estágio final porque nós ainda temos a péssima mania de não procurar um oftalmologista com regularidade, não é, doutor Adriano? Justamente. E aí isso complica. E no glaucoma tem mais um fator. Você vê que a visão, você tem uma perda periférica, a visão central, ela não chama atenção para o paciente. Então, ele enxerga a letrinha longe, tamanho, imagem, só que a visão periférica não chama atenção. Não chama atenção. Daí a procura, na grande parte dos casos, uma procura tardia. Falar em procura tardia, o glaucoma, ele é uma doença que leva em conta a idade ou não, doutor Adriano? Dentre os fatores de risco, um deles é a idade. A idade acima de 40 anos quase que duplica a chance de você ter o glaucoma e progredir. Então, você pega pacientes acima de 40 anos, tem mais chance de você ter a doença, e acima de 70, 80 anos, a chance é bem maior. Então, é uma doença ligada à idade. Além da idade, outros fatores de risco, doutor Adriano? O histórico familiar é importante, parentes de primeiro grau com glaucoma, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, e o principal deles, a pressão intraocular além de 21 milímetros de mercúrio, ou seja, o hipertenso ocular, que é um fator de risco para a progressão da doença. E aí, eu vou voltar a bater nessa questão, porque às vezes a gente é muito displicente. É preciso ir ao oftalmologista como a gente vai ao médico para fazer os nossos exames anuais? Com certeza. A gente preconiza o paciente, vamos dizer que não tem doença, e ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Né? E aquele que tem diagnóstico de alguma doença, seguir a orientação dos tempos de reavaliação. O senhor falou sobre o controle, né, do glaucoma. Como que é feito isso, doutor Adriano? Então, o controle, o único fator de risco, que você até comentou, os fatores de risco, né, que a gente consegue atuar é a pressão intraocular. Então, se o paciente, porque a faixa geralmente de pressão ocular normal é de 9 até 21 milímetros de mercúrio. Se ultrapassa os 21, é pressão alta no olho, que é um fator de risco para gerar e progredir a doença. Então, a gente controla essa hipertensão ocular com o uso de medicações tópicas ou procedimentos com laser ou cirurgias. Hoje a oftalmologia ela tem avançado bastante, né? Tem avançado bastante. Olha, chegou uma pergunta aqui, não tem a ver com glaucoma, mas eu vou perguntar ao senhor, já que o senhor está aqui com a gente, que é da Maria. Ela disse o seguinte: o filho dela, se não me engano, tem 6 anos e ele tem astigmatismo. Tem cura?
O astigmatismo é uma doença, geralmente, a grande maioria dos casos, gerada na córnea. Então, ele tem 6 anos de idade, né? Isso. 6 anos. Então, é uma idade, assim, fundamental de ver o quanto ele tem de astigmatismo e, se possível, fazer até uma correção, se indicado, né? Desse astigmatismo. Porque a criança do 0 aos 7 anos é fundamental que ela seja estimulada para desenvolver a visão. Depois de 7 anos, se perde um pouco a plasticidade cerebral de formar a visão. Então, os erros refracionais, estrabismos, têm que ser diagnosticados o mais precoce possível e corrigidos o mais precoce, de preferência muito antes dos 7 anos de idade. E a criança dá sinais de que não está enxergando muito bem, né? Dá Agora sinais. A gente está começando aí o período escolar. Justamente. Então, a criança tende a sair do fundo da sala de aula, sentar mais à frente, reclama às vezes que a luz está incomodando. E esfrega muito os olhos, são os casos de alergia, né? Então, são sinais que tem que levar a mãe ou o pai, levá-lo ao oftalmologista para garantir que a criança tenha um desempenho bom na escola. Agora, voltando à questão do glaucoma, doutor Adriano, quem tem glaucoma confunde muito com a catarata, a pessoa que tem as duas situações, o tratamento é mais complicado, como é que fica em relação a isso? Sim, é muito comum confundir glaucoma, catarata, pterígio. Pterígio é aquela carninha por fora do olho. A catarata é uma opacidade da lente que nós temos dentro do olho, que atrapalha a visão vai ficando turva, principalmente à noite, vai perdendo sensibilidade ao contraste. E já o glaucoma, igual nós comentamos, é mais silencioso, é uma doença mais grave por ser irreversível. Então, o glaucoma, por exemplo, a grande maioria não dói, não leva à perda de visão inicial. Então, quando se tem uma perda de visão devido ao glaucoma, aquela visão central, infelizmente, é uma fase muito tardia. As perguntas... desculpa, pode concluir. Importante, frisando o diagnóstico precoce, principalmente do glaucoma. Engraçado que as pessoas estão perguntando muito sobre astigmatismo, doutora Adriana. Estou surpresa aqui, olha. A Elisa do São Jorge, ela tem astigmatismo. Pode piorar com o tempo? A claridade tem algum tipo de influência? Realmente usar óculos é necessário? Ela tem que idade? Ela não. A Elisa não falou. Né? Elisa, manda pra gente aqui a sua idade. Tá. O astigmatismo, geralmente, ele tem que ver muita idade do paciente para se prescrever um óculos, né? A necessidade, os sintomas que ele está apresentando no dia a dia. E, geralmente, quem tem astigmatismo tem intolerância à claridade. É verdade. Tela de computador, ambientes muito iluminados, né? E o tratamento precisa ser particularizado, se realmente ela vai precisar. Ela contou a idade dela pra gente. Está novíssima, 40 anos. 40 anos, 40 anos. Então, o astigmatismo nessa idade, nós precisamos ver o quanto que ela tem para tratar. Por exemplo, se for 0,25, 0,5 de astigmatismo, às vezes a pessoa não vai ter sintoma. Já se for um astigmatismo mais acentuado, aí precisa corrigir com óculos ou lentes de contato. E o glaucoma, chegou uma pergunta aqui de uma pessoa que tem a mãe com glaucoma, é preciso controle, é preciso sempre estar em contato com o oftalmologista, com né? certeza. Para não ficar cega o histórico familiar é um fator de risco para a doença. Com certeza. Esse doutor Adriano da Silva Neves com a gente aqui hoje, oftalmologista. Muito obrigada, doutor Adriano, viu? Muito obrigado. Fica o convite para voltar. Obrigado. Tá? Muito obrigada.